Então, irmãos, graça e paz, estamos começando mais um culto ao nosso Deus, culto que prestamos com o coração contrito, feliz, singelo, reconhecendo que Ele é o único digno do curvar das nossas vidas, da nossa oração, da nossa adoração, do nosso louvor, do render das nossas vidas. Então, quero que, em primeiro momento, você entenda que, embora você esteja na tua casa, nós estamos prestando culto a Deus. Então, culto requer reverência, requer temor, requer também um momento de contrição, onde você possa parar nesse momento onde você está, investigar o teu interior, a tua mente, porque você vai prestar culto a Deus. Você vai se relacionar diretamente junto com os seus irmãos, com o ser santo. É muito importante que nós olhemos para dentro de nós. Esse é o momento, talvez, que a gente possa agradecer a Deus pela sua dádiva da salvação, por podermos ser chamados de filhos de Deus, de igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós que somos pecadores, falhos, limitados. Então a gente começa esse culto agradecendo a Deus pela eterna salvação e ao mesmo tempo pedindo que o seu Santo Espírito nos leve num caminho de santidade, de contrição, de reverência a Ele, de um profundo desejo de corresponder a todas as expectativas que envolvem a salvação do povo de Deus. Então, que o Senhor fale conosco de uma forma muito profunda no nosso coração, nesse período pós-Páscoa que nós estamos vivendo, ainda envolvidos no ciclo da Páscoa, onde nós lembramos a redenção que o Senhor nos trouxe. Então, um momento de quebrantamento, um momento de profunda gratidão ao Senhor. Paulo vai dizer que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, que o Senhor possa estar tocando no meu e no teu coração, entendermos que nós não éramos dignos disso. Nós não poderíamos estar na presença de Deus. Quando você abre a carta aos Hebreus e vê o escritor bíblico falando, entrem com profundidade e o peso dessas palavras. O que o escritor bíblico está dizendo é para nós fazermos aquilo que anteriormente, antes da redenção, ninguém poderia fazer. Ninguém poderia estar na presença do Senhor, no Santo dos Santos, a não ser o sumo sacerdote no Antigo Testamento, e isso uma vez por ano. Agora ele está falando, entrem, porque o supremo sumo sacerdote, o sumo sacerdote das nossas vidas, ele então abre caminho e nós que fomos então feitos sacerdotes do Senhor, podemos ministrar na presença dele. Então o que nós vamos começar a fazer agora é algo assim que não é qualquer um que pode fazer. Somente aqueles que tiveram o acesso aberto, aqueles que podem entrar, estar na presença do Senhor, aqueles que, justificados pela obra de Jesus, podem agora ter paz com Deus, comunhão com Deus, intimidade com Ele. Então é algo muito profundo, de que de tanto a gente fazer, talvez a gente não perceba a amplitude disso. É preciso preparo para cultuar a Deus. Então saiba que mesmo na tua casa, você está cultuando ao Senhor com tua família. Então não é momento de você distrair, não é momento de você pensar em outra coisa, não é momento de você sair, é momento de você cultuar, abrir teu coração, abrir tua mente e ficar atento, perceber, preparar o caminho, o terreno do teu coração, para que o Senhor, por meio do Espírito e da sua santa palavra, possa estar falando ao nosso coração. Nesse culto de hoje, nós lembramos 2 décadas desta igreja, desta pequena igreja, do Ministério Graça e Verdade. Há 20 anos nós estávamos começando algo que estava no nosso coração e que o Senhor tem nos sustentado até o dia de hoje. Nessa trajetória de 2 décadas, foram momentos maravilhosos de risos, de alegria, de conquistas, mas momentos também de lágrimas, de tristezas, momentos tensos, momentos difíceis. E podemos dizer, como o apóstolo Paulo disse, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Não por nós, mas por aquele que nos amou. Somos conduzidos no triunfo de Jesus Cristo, e não no nosso. Não no meu, não no teu. É no triunfo dele. Então eu queria que você lesse comigo, aí na tua casa,
um texto que eu entendo ser muito pertinente ao culto de hoje e a esses 20 anos do Ministério Graça e Verdade. Paulo estava preso, provavelmente em Roma, e ele escreve a uma igreja que ele fundou quando ele entra na Macedônia, quando ele entra na Europa. Ele funda uma igreja ali e depois, passados alguns anos, ele preso, escreve a essa igreja e diz algo assim, Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele preso tem esta seguinte convicção: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Muito interessante esse texto. Paulo está preso, cheio de convicção. Agora, o ponto importante desse texto, ele diz que quem começou a boa obra entre os filipenses foi o Senhor. Ele foi apenas um instrumento. A instrumentalidade foi de Paulo, mas a obra é de Deus. Nesse mesmo conceito, ele entendia que era cooperador. Ele operava com. Ele não era o autor da obra, mas ele era aquele que operava com o verdadeiro autor. Então ele lá, da sua prisão, ele diz, eu estou plenamente certo que aquele que começou vai levar até o fim. E talvez a grande convicção de Paulo, que esta obra ia até o fim, era exatamente por quem começou. Talvez se fosse ele que tivesse começado, ele não teria tanta certeza que iria até o fim. Talvez se fosse eu que tivesse começado, eu também não teria certeza que teria chegado aos 20 anos. Mas cada dia a gente tem uma convicção que quem começou esta obra, quem começou esta obra do Ministério Graça e Verdade, foi o Senhor que nos chamou, que nos vocacionou, e nós pedimos força a Ele para levar isso com temor, com tremor, com obediência, com reverência, para que possamos corresponder à razão de nós existirmos. O Ministério Graça e Verdade não pode existir para si. Ele existe para aquele que começou a boa obra. Ele existe para o Senhor. Por isso, Paulo vai dizer aos romanos, dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então vamos fazer uma oração agora de início do nosso culto e depois nós vamos cantar um louvor. E hoje, de fato, nós vamos cantar um louvor, vamos ministrar um louvor. Tem uma surpresa para vocês aqui, daqui a uns minutinhos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, é com o nosso coração, assim, feliz, emocionado, contrito, grato, Senhor, pela Tua boa obra em nós. É assim com esse coração, mesmo estando distantes, mesmo não podendo nos ver, mesmo sem poder nos abraçar, isso não diminui a nossa alegria, não diminui a nossa gratidão por tudo que Tu tens feito, por tudo que Tu és, por tudo que Tu ainda vais fazer em nós, Senhor. Nós suplicamos a Ti que este culto esteja debaixo da Tua bênção, que o Teu Espírito Santo esteja nos dirigindo, que tudo saia para a Tua glória, Senhor, que isso seja feito de coração para Ti. Ó Deus, aqui não há perfeições humanas, mas há uma dependência completa do Teu Espírito, uma rendição completa a Ti. E, Senhor, nós também admitimos diante de Ti que somos pequenos, que somos limitados, que temos fraquezas, que somos pecadores da nossa natureza, porém justificados por causa da obra do Teu Filho. Então, nessa condição de pecador justificado, nós entramos, Senhor, para estar juntos em Tua presença, nesse culto, entrando pelo Santo dos Santos, como a Tua palavra nos diz, que seja um culto onde pessoas sejam tocadas, aqueles que estão desanimados ganham força, Senhor, aqueles que por alguma razão, por conta do momento que nós estamos vivendo, têm acumulado tristeza, tem acumulado, Senhor, insegurança no seu coração, que seja um culto renovador. Venha nos renovar nesses dias, venha nos encher de esperança nos dias difíceis que nós estamos vivendo e usa, Senhor, este culto para isso. Esteja conosco, porque esse culto é para Ti, totalmente para Ti, Senhor. Nós Te louvamos pela obra da salvação, pela nossa justificação, pelo perdão dos nossos pecados, e Te pedimos força para dar o culto que é devido ao Teu nome, segundo aquilo que Tu desejas e não segundo aquilo que nós imaginamos. A Ti, Senhor, somente a Ti seja dada a glória,
hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, antes de partilharmos da palavra do Senhor, queria situar vocês e dar algumas palavras que eu julgo ser importantes para todos nós que vivemos nesse tempo difícil. Bom, nós não temos ainda a conclusão do fim da quarentena. Nós não temos ainda, as autoridades ainda não nos deu um posicionamento sobre isso. O que nós estamos preparados ou nos preparando para a possibilidade de extensão dessa quarentena. Eu quero te dar uma notícia muito boa, né? Porque de um modo geral, por mais que tenha tensão aqui ou ali, de um modo geral, a nossa igreja tem suportado muito bem esse tempo de quarentena. De um modo geral, quero agradecer a Deus, quero parabenizar você aí da tua casa, membro do MGV, membro do Ministério Graça e Verdade, parabenizar você que com toda dificuldade ainda encontra força, outro para enviar uma mensagem, para participar, para ouvir a mensagem que nós pregamos diariamente. Obviamente que alguns sentem mais, e eu quero também dar um recado para todos nós aqui. Nós precisamos, irmãos, aprender, e estamos vivendo um momento propício para isso, aprender a viver um cristianismo por completo. Hoje eu estava falando para alguns irmãos, e falo para todos vocês agora, o cristianismo, principalmente no Ocidente, ele não foi preparado para os momentos de sofrimento, de luta. Talvez os irmãos que já estão mais acostumados a passar por momentos como esse, tenham mais resistência. Então nós não fomos preparados para isso. Nós recebemos um cristianismo de triunfo, nós recebemos um cristianismo de estar sempre por cima. Nós fomos equivocadamente ensinados que a bênção de Deus estava atrelada às nossas conquistas, aos momentos bons que nós estamos vivendo, e sem perceber, nós acabamos desenvolvendo uma visão de Deus com base naquilo que nós vivemos e não com base naquilo que a Escritura diz. E isso é muito perigoso para nós, porque nós podemos imaginar que Deus abandonou. Então é muito interessante. Um dia desse, dentro dessas mensagens de WhatsApp, eu ouvi uma frase muito comum, entre nós, né? Oramos por alguém, não me lembro quem, e esse alguém foi restabelecido. E por conta desse restabelecimento, a gente leu frases assim: Deus é fiel, Deus é fiel. Quando eu olho coisas assim, eu fico assim, eu entendo, claro que eu entendo que isso é usual, isso está dentro já do nosso imaginário, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que a nossa visão da fidelidade de Deus não pode partir das nossas experiências, tem que partir da Escritura. Porque se nós achamos que Ele é fiel porque a nossa oração foi atendida do jeito que nós desejamos, nós estamos então entendendo a fidelidade de Deus com base na nossa experiência. E não é a nossa experiência que revela a natureza de Deus. Quem revela a natureza de Deus é a Escritura. Não é a nossa experiência. Porque pode ocorrer que em outros momentos que nós vamos orar e a oração não seja atendida e aquilo que nós não queríamos que acontecesse, aconteça, e Deus continua fiel. Então, só um ponto aqui para a gente entender, uma palavra pastoral e ainda um conselho para vocês nesses momentos difíceis: procurem proteger a mente. A nossa mente, ela precisa, né, de um relacionamento com o seu Criador. A mente precisa de uma referência divina, né? Eu gosto do pastor Gilson Santos, que ele usa uma expressão muito interessante. A nossa mente precisa de uma tel-referência, tel de Deus e referência, né, de conexão. Nós precisamos de uma referência divina na nossa mente para que ela possa ser guardada, porque a mente é o filtro de tudo. Então, quando nós adoecemos na alma, nós vamos adoecer no corpo. E quando nós adoecemos no corpo, também sentiremos na alma, porque não dá para desconectar uma coisa da outra. As pessoas que têm problemas emocionais mais sérios, elas não são diferentes daqueles que têm os problemas físicos, porque alma e corpo não se separa, não se dissocia. O que se sente na alma aparece no corpo, porque nós somos um ser único, de alma e corpo, mas não divididos, únicos. Então, proteger a mente, por mais que se fala nisso, é bom a gente sempre repetir. Proteja a tua mente, assim como disse Paulo: o que é bom, o que é amável, o que é de boa fama, seja isso que ocupe o nosso entendimento, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Guarda, procure respeitar você, seus limites, não cobre de você além do que convém,
E outra coisa muito importante para aqueles que passam por dificuldades maiores do campo emocional, do campo da ansiedade, não caiam no engano de achar que isso é falta de fé. Isso não é falta de fé, não é uma coisa atrelada à outra. Isso é fragilidade do ser humano. Se ficar, isso parece essa teologia da prosperidade, essa teologia da confissão positiva, né? Que se eu sou crente eu não posso ficar doente, que é falta de fé. Não, não é falta de fé não, é fragilidade humana. Então não deixe isso entrar na tua mente, não pense que por você estar emocionalmente abalado você é mais fraco do que o teu irmão, você tem menos fé do que o teu irmão, não deixe o diabo ganhar essa vantagem na tua mente. Você tem fé tanto quanto eu tenho, frágil também como eu sou. O que a gente precisa fazer é proteger a mente, como diz o apóstolo Paulo, levar os nossos pensamentos cativos ao querer de Deus, blindar a nossa mente, porque ela é o território do nosso ser. Aquele que dominar esse território acaba dominando todo o nosso ser. Então nós ainda vamos persistir na quarentena, vamos estar aí pregando todos os dias, levando mensagem para a tua casa, todos os dias. Eu sempre repito, às 6 da tarde, por volta das 6 da tarde, vai chegar a nossa mensagem na casa de todos nós, de todos da igreja do MGV, e é interessante que você leve isso a sério, que você valorize isso, entenda, nós estamos em casa, é uma maneira de nós alimentarmos o rebanho nesse tempo mais difícil, nesse tempo de isolamento social, nesse tempo de quarentena. Então o que o Senhor está nos dando é a sua palavra todos os dias, para dela nos alimentarmos, dela protegermos nossa mente, dela trazermos aplicações para as nossas vidas e fazer, sim, crescer no meio dessa quarentena. Eu entendo, creio e espero que esse tempo que a nossa fé está sendo testada, nós vamos ir ainda mais amadurecidos, mais cristãos, mais convictos daquilo que nós cremos. O cristianismo tem sofrimento, irmãos. Basta você ler o livro de Jó. O livro de Jó é um livro de sofrimento, o sofrimento sem causa, sofrimento sem explicação e o sofrimento só. Não havia uma razão para Jó sofrer, não havia uma explicação para a causa do sofrimento e por que Jó estava sofrendo, e também não havia a presença de Deus com ele. Então tem momentos assim, se você ler o Salmo 88, você vai entender o que eu estou falando. É um lamento mais sombrio de toda a Escritura. Alguém que era sacerdote, cantor do templo, alguém piedoso, voltado para Deus, mas diz que sofre por toda a sua vida. O Salmo 88 aponta alguém temente a Deus que durante a vida inteira sofreu. Então, para a gente entender que também está na trajetória do servo de Deus, da serva de Deus, da igreja do Senhor. E o maior de todos os sofrimentos é o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai não poupou seu Filho do sofrimento, e que isso sirva de lição para todos nós. E que a cada dia possamos arrancar força da fraqueza, entender que o Senhor está conosco, entender mesmo de experimentar, e não só um assentamento mental, mas uma experiência na vida, da presença de Deus em nós, nos conduzindo, nos guiando. Ele não nos deixou só, nós temos Ele em nós por meio do seu Espírito, e nós vamos passar sim por essa quarentena. Um outro recado que eu dou para você é, como um cristão, nós devemos orar pelo nosso país. Não é momento de você pegar uma vertente partidária política. Momento de você orar pelo teu país. Cristão ora pelo Brasil e não fica brigando por preferências políticas. Um bom cristão é apartidário. Um bom cristão não tem apego a partido político ou a um político específico. O bom cristão crê em Deus. Ele vai sempre querer um governo que promova o bem e que detenha o mal. O que mais fizer isso é o governo que a gente tem que se apegar, seja ele de um canto ou de outro. Então que isso fica conosco, para você não ficar sendo invadido pelos Facebooks, entrando numa guerra política, numa briga política, que é a pior coisa que pode acontecer com você nesse momento. Ao invés disso, deixa que as autoridades briguem e entenda, quem governa acima de qualquer homem, quem governa todos os povos, é o Senhor Deus. Confiemos nisso e vamos adiante. Mais um recado para vocês é com relação ao nosso calendário litúrgico. Nós ainda estamos
no ciclo da Páscoa. O domingo da Páscoa, há 15 dias, há 2 domingos, foi o domingo da Páscoa, e depois seguem mais 6 domingos da Páscoa, os domingos da ressurreição, que vai até o final de maio. Final de maio, o último domingo de maio é o domingo do Pentecoste. Aí vai terminar esse período e vai começar um outro tempo, que é o segundo tempo comum, que vai até a chegada do Natal. Então já quero adiantar para vocês que a partir de junho, esperamos que estejamos de volta. Se não, continuaremos aqui. A partir de junho eu vou começar a ministrar uma série de 3 meses com base nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse. O tema da Jesus fala à sua igreja. São mensagens, sermões preparadas para o tempo comum, esse tempo que vai até novembro. Então a gente está suprido, Deus continuará falando conosco, e eu também peço que vocês estejam orando por minha vida, orando pelos pastores de vocês, orando pelo pastor Gilmar, que esteve doente, está melhor, mas ainda está com o corpo debilitado. Então orem por nós para que possamos continuar a pregar a palavra dele, ele continuar nos dando sua palavra para ser pregada, anunciada, como a gente tem feito, expondo a Escritura para todos nós. Ok? Um outro recado muito importante para nós, e a gente deve agradecer a Deus por isso, eu me refiro ao trabalho social do MGV, trabalho de assistência aos santos. Louvado seja Deus, a gente tem pessoas que estão à frente de um trabalho de serviço social da igreja. A gente tem a Márcia Marinha, a gente tem a Noeli, a gente tem o Geraldo, a gente tem pessoas de apoio, diaconia de apoio, como Ricardo, como Augusto, como Fábio. Essas pessoas, a diaconia da igreja, junto com essas pessoas que estão no trabalho social, tem feito um trabalho maravilhoso, que o grande desejo nosso e a nossa oração é que nós possamos suprir as necessidades uns dos outros nesse tempo de maior dificuldade. E a Márcia Marinha me deu um relatório hoje que eu pedi, eu quero passar para vocês. Nós estamos atendendo hoje 11 famílias regularmente cadastradas. 8 dessas famílias pertencem à nossa igreja e 3 famílias não são da nossa igreja, mas também nós estamos assistindo essas 3 famílias regularmente, mensalmente. E dentro desse tempo de quarentena, nós distribuímos 41 cestas básicas para uma igreja pequena como a nossa. É uma grande bênção de Deus, é algo para a gente agradecer ao Senhor. E somente ontem nós conseguimos distribuir 30 para essas 11 famílias que eu falei e as famílias do entorno da igreja. A nossa proposta nesse trabalho social é, primeiro, seguindo aquilo que a Escritura nos ensina, atender os santos, os domésticos da fé, aqueles que são membros da nossa igreja. Essa é a prioridade número 1. Logo depois, atender as pessoas do entorno da nossa igreja, que elas possam encontrar em nós também braço, apoio, ombro, ajuda, e que o Senhor possa permitir que a gente consiga continuar fazendo isso. E, num terceiro momento, podendo nós estenderemos ajuda a outros, ou em caso de uma emergência, de uma urgência, nós podemos sempre estar suprindo famílias com necessidade. Com isso, eu quero dizer para você que está me ouvindo, aí que é membro da nossa igreja, não passe necessidade no silêncio. Se por acaso as coisas estão difíceis para você, está apertando para você, abra a tua boca, nos procure para a gente poder dar assistência a todos nós aqui. Como a Escritura nos ensina, nós precisamos compartilhar as necessidades aos santos. Então, obrigado, Geraldo, Noeli, louvado seja Deus pela tua vida, Márcia, pelo Sandro, esse homem que está aí do lado da Márcia, nesse trabalho. Obrigado à diaconia da igreja, especialmente o Ricardo, sempre pronto para servir, Augusto, o Camilo, o Fábio, muito obrigado. Vocês não têm ideia do quanto isso me ajuda enquanto pastor, nesse cuidado que a gente deve ter com a igreja do Senhor, que somos nós. Então, louve a Deus aí onde você está, 41 cestas básicas nesse tempo de quarentena, 30 só ontem, 11 famílias regularmente assistidas por nós. Que Deus nos dê condições de ainda ajudar outras famílias, outras pessoas, porque a igreja também é isso, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo. E o amor, dentro do ponto de vista bíblico,
não é um sentimento verbalizado, é uma ação prática. E nós estamos procurando fazer isso. Tá bom? Louvado seja o Senhor pelas nossas vidas. Louvado seja o Senhor pela vida desses irmãos aí que têm feito tudo isso. Agora, meus queridos irmãos, eu queria convidar você a gente prestar atenção na palavra de Deus, a pregação, a exposição da palavra de Deus para as nossas vidas, nesse nosso aniversário. Eu vou pedir para você abrir no mesmo texto de domingo passado. Aliás, esse texto vai nos seguir durante esses domingos da ressurreição até o Pentecostes, até a ascensão de Cristo, melhor dizendo. É o texto de Atos dos Apóstolos, que vai narrar esses 40 dias de Jesus, desde a sua ressurreição até a sua ascensão, que envolve esses domingos que nós estamos vivendo aqui. Deixa eu abrir aqui o texto e ler com você, que está aí na tua casa. O texto diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dito estas coisas, foi Jesus elevado às alturas e visto à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o viste subir. Senhor Deus, precisamos da tua graça, precisamos do teu Espírito, para que o nosso interior seja iluminado para compreendermos a grandeza da tua palavra. Nós somos como tua palavra, mas precisamos, exatamente por ser tua palavra, que o teu Espírito venha trazer testemunho no nosso interior, que é a tua palavra falando a nós, e ele mesmo incline o nosso coração para recebê-la e obedecê-la, para que o teu nome seja glorificado no povo que tu redimiste. Seja com minha vida agora, Senhor, que com toda simplicidade eu possa estar expondo a palavra desta noite para os meus irmãos das casas, e que ela seja suficiente para nos nutrir, para nos aproximar de Ti e para nos capacitar para viver de acordo com o Teu querer. Oramos, Te agradecemos, Senhor Deus. Amém. Irmãos amados, como eu disse desde a semana passada, eu estou utilizando esses 11 versículos que eu acabei de ler, mas nesses primeiros domingos eu quero me deter somente aos 3 primeiros versículos. E esses 11, eles vão fazer uma síntese de um período que Jesus ficou desde a sua ressurreição até o dia que ele foi assunto aos céus e voltou para a sua glória, para a glória que ele sempre esteve. No entanto, esses 3 primeiros versículos, eles formam para nós, trazem para nós conteúdos preciosos que nós precisamos entender. Chama a minha atenção, e eu quero chamar a atenção para vocês, como já falei na semana passada, que Lucas, o autor desse livro, diz que havia escrito um primeiro livro, que é o Evangelho que leva o seu nome. Ele diz que escreveu o primeiro livro, ele diz que a razão de ter escrito, ou melhor, o conteúdo do primeiro livro, eram as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele escreve para uma pessoa, um cristão, dentro do Império Romano chamado Teófilo, um nome grego, que quer dizer amigo de Deus.
ele escreve para esse homem, ele tem um texto muito bem preparado. Esse aqui é o segundo volume de uma obra, o livro de Atos. O primeiro é o Evangelho, e se ele no Evangelho de Lucas, do que leva o seu nome, ele diz que fala de coisas que Jesus começou a fazer, isso abre o nosso entendimento para o propósito do livro dos Atos. O livro dos Atos Apóstolos é mostrar para Teófilo o que Jesus continuou a fazer, agora por meio dos discípulos que ele preparou para isso e pela ação da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo que foi derramado sobre eles e levou aqueles discípulos, outrora amedrontados, a desbravar não só a Palestina, mas todo o Império Romano, levando o Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas. Então o livro que está diante dos nossos olhos é um livro que fala das coisas que Jesus continua a fazer, e se você quer entender junto comigo, Jesus continua a fazer até hoje, agora por meio das nossas vidas, nós somos a sua igreja. Então esses 11 primeiros versículos, ele é apenas uma síntese desses 40 dias que Jesus passou, e durante esses 40 dias, diz o texto, que ele apareceu aos seus discípulos. E eu disse para vocês na semana passada que tem dois grandes pontos para a gente entender aqui nesses 3 primeiros versículos. A primeira é que Jesus andou com eles durante 40 dias, apareceu a eles num período de 40 dias, e quando a gente lê isso, a verdade que salta para nós, a verdade teológica para nós é que o Deus que nos libertou está presente com o povo que ele liberta. O fato de Jesus estar 40 dias depois de ressuscitado com seus discípulos nos mostra que o Deus que liberta não abandona o seu povo, ele está no meio do seu povo, e nós vimos isso semana passada, vimos que desde o Antigo Testamento, o Deus que liberta Israel do Egito é o Deus que está no meio de Israel no deserto, é o Deus que está no meio de Israel na terra prometida, é o Deus que conduziu esse povo, e nós, a igreja, não é diferente. O Cristo que nos libertou é o Cristo que está conosco. E essa verdade nos traz segurança. Porém, o segundo ponto aqui é a razão de Jesus ficar 40 dias. Lucas vai dizer que ele ficou nesses 40 dias, ele não estava fazendo um turismo de lazer. Ele não estava nesses 40 dias com seus discípulos comemorando a ressurreição. Ele estava ainda em obra, ele estava no seu ministério. Por isso que quando Maria vai segurar, ele fala, não me detenha, não me segure, eu ainda não fui para o Pai, eu estou em obra, eu estou em missão. E nesta missão, entre os seus discípulos, ao longo de 40 dias, como eu disse, ela não foi uma missão sem propósito. O texto de Lucas vai dizer que Jesus, nesses 40 dias, transmitiu mandamentos pelo Espírito Santo e ensinou coisas concernentes ao reino de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, porque se a presença de Deus traz segurança, a presença de Deus também deve trazer comprometimento nosso para com o seu reino. E diante disso, irmãos, eu queria, assim, se o tempo me permitir, se não eu deixo para domingo que vem, eu quero pontuar 6 princípios, 6 verdades dentro dessa presença proposital de Jesus, desses 40 dias. Se semana passada eu falei que essa presença traz segurança, e eu me detive na ideia, na verdade, que ele ficou, que ele apareceu 40 dias, hoje eu quero me deter numa outra verdade, é que ele ficou transmitindo mandamentos e ensinando coisas concernentes ao reino de Deus. O que isso tem a ver conosco, o que isso tem a ver com a igreja, como eu preciso entender isso, quais são os desdobramentos disso, que amplitude é isso para mim, qual a conexão que isso tem com o Antigo Testamento, com a revelação bíblica, com a missão de Deus na terra, onde eu entro nisso, como eu respondo a isso tudo. Afinal, quais são esses princípios que eu citei 6, citarei 6 aqui, que poderia ser muitos outros, mas a minha limitação e o nosso tempo não permite isso. Mas a primeira verdade que eu queria que você entendesse junto comigo é que as aparições de Jesus tinham propósito. Não eram aparições cujo fim era a própria aparição. A aparição de Jesus era um meio para se achar uma finalidade. Isso nos leva a pensar que os nossos ajuntamentos como povo de Deus também devem ter sempre propósito, devem ter sempre objetivos claros. Jesus não ficou 40 dias apenas para os discípulos desfrutar dele ressuscitado. Jesus não ficou 40 dias apenas
para que eles se sentissem alegres porque ele está ali. A presença dele foi proposital, tinha propósito. Isso significa, irmãos, entender também que Jesus não está presente no nosso meio para fazer as nossas vontades. Jesus está presente no nosso meio para estabelecer princípios, para nos conduzir sempre para o centro do propósito do Pai. Isso vai jogar por terra esse cristianismo ralo, esse cristianismo superficial, que Jesus está conosco, que parece que Jesus está a nosso serviço. Não, Jesus estava com esses discípulos a serviço do Pai e preparando esses discípulos para estarem a serviço dele. Então entenda isso, esse primeiro ponto, ele fica transmitindo mandamentos por meio do Espírito Santo, está no versículo 2. E no versículo 3, Lucas vai dizer que ele ensinou, que ele falou coisas concernentes ao reino de Deus. Muito importante a gente entender isso. O que Jesus mais falou no seu ministério foi sobre o reino de Deus. As parábolas foi sobre o reino. Ele falou, arrependei-vos que é chegado o reino. Ele diz, buscar em primeiro lugar o reino, ore pedindo para que o reino venha. O reino era o alvo de Jesus. Jesus veio para trazer o reino, estabelecer o reino, desenvolver o reino, irá consumar o reino. E os discípulos vivem para o reino, para o propósito do reino. Não é para o nosso propósito. Se você começar a trabalhar isso na tua mente, você vai impedir muitas fragilidades da tua vida. Você vai se livrar de compreensões equivocadas sobre Jesus. Jesus não está presente para fazer a nossa vontade, satisfazer os nossos brincar conosco, não. A presença dele no meio dos seus discípulos tinha um propósito: ensinar mandamentos e ensinar valores do reino de Deus. Isso nos leva a uma segunda lição, um segundo princípio, uma segunda verdade desses 40 dias de Jesus que representam a presença dele no nosso meio até hoje. Segunda é a presença do Senhor no meio dos seus discípulos, e a presença do Senhor conosco não só traz segurança para nós, requer compromisso. E aqui está outro ponto para a gente ampliar, nós abrirmos a nossa mente e compreendermos. Porque a gente diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa, isso é verdade. Deus está no meio do seu povo, por isso seu povo está seguro. Isso é verdade. Mas eu quero te chamar a atenção para uma coisa. A segurança de Israel não estava na presença do tabernáculo. A segurança de Israel não estava no fato de ter um tabernáculo que simbolizava a presença de Deus no meio deles. A segurança de Israel estava também no compromisso que ele tinha com a aliança que Deus estabeleceu com eles. Você precisa lembrar, então, de Êxodo 20, mais uma vez, que Deus se apresenta para esse povo dizendo, eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito. Depois ele diz assim, não coloqueis outros deuses diante de mim. O que eu quero dizer com isso? O Deus que salva, o Deus que se faz presente, ele se faz presente por meio de uma aliança. E esta aliança tem mandamentos, preceitos. E a segurança deles estava em obedecer esses preceitos. Você já vê as palavras do Senhor Deus para Josué. Josué, você vai ser bem sucedido, mas não te desvia nem para a direita nem para a esquerda. Guarda esses mandamentos, porque guardar esses mandamentos que é a garantia do teu sucesso. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós vivemos uma coisa muito romanceada de Deus. Nós vemos, por exemplo, Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? E é um fato. Se Deus é conosco, de fato, ninguém pode ser contra nós. Ninguém prevalece contra nós. O problema é que Deus também é contra o seu povo. Deus é contra o seu povo exatamente quando o seu povo não tem responsabilidade, compromisso com seus preceitos, com seus mandamentos, com seus decretos, com suas leis, com sua aliança. Esse é um ponto para a gente entender e refletir nos nossos dias de um cristianismo tão romanceado, um cristianismo tão superficial, tão adocicado. Deus está conosco, mas será que nós temos compromisso com seus mandamentos, com seus preceitos, com os valores do seu reino? Quando você vê o Antigo Testamento, você vê lá no deserto, Deus presente, leis entregues. Jesus com seus discípulos, o Cristo ressurreto presente, mandamentos sendo dados, reino de Deus sendo explicado. Então,
A igreja existe e ela tem segurança, porque Deus está no meio dela e ela deve ter segurança e compromisso em obedecer aquele que a salvou. Aquele que salvou a igreja precisa ter seus mandamentos obedecidos por todos nós. A gente lembra do Salmo 81, só para ratificar o que eu estou falando, ele é muito forte, o Salmo, porque é esse povo que Deus estava no meio deles. Deus estava no meio desse povo e o salmista diz assim, algo interessante para nós. Salmo 81, a partir do verso 7, que vai dizer assim, clamaste na angústia, reparem bem, clamaste na angústia e te livrei, redenção. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá, lembrando lá do Êxodo. Ouve, meu povo, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasse, está aqui, ó, Deus no meio deles, falando, se vocês me escutassem. E ele prossegue, não haja no meio de ti Deus alheio, isso é lei, mandamento, preceito, valores, tem que obedecer isso. Nem te prostes ante Deus estranho, primeiro mandamento, segundo mandamento. Eu sou o Senhor, repete Êxodo 20, ó, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do teu Egito, abre bem a boca e te encherei. E o Salmo continua dizendo, mas o meu povo não me quis escutar a voz. E qual foi então a reação desse Deus que estava no meio deles, quando eles não estão comprometidos com os mandamentos dele? O que Deus faz? Meu povo não quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Aqui está a pior coisa que pode acontecer conosco, comigo, com você, com cada um de nós. É quando somos tão obstinados, tão teimosos, tão apegados àquilo que nós queremos, mesmo quando aquilo que nós queremos fere a lei de Deus, o mandamento de Deus, a aliança de Deus. Às vezes nós queremos aquilo que sabemos que é errado, que sabemos que Deus condena. Nós queremos tanto que a pior coisa que pode acontecer é Deus permitir que nós coloquemos as mãos naquilo que nós não deveríamos colocar. Ou seja, quando Deus nos entrega as nossas próprias escolhas obstinadas, essa é a pior coisa que pode acontecer conosco. Esse povo que eu estou retratando aqui, que não quis ouvir a voz do Senhor, e Deus entregou então a sua própria forma de viver. Se vocês não querem viver pelos meus mandamentos, então vivam do jeito que vocês querem. O resultado disso, esse povo foi devastado pela Babilônia e pela Assíria, que devastou absolutamente tudo, inclusive o templo, que era o sinal da presença de Deus no meio deles. O que eu quero dizer com isso? A presença de Deus no meio do seu povo por si só não nos traz segurança. O que nos traz segurança é a nossa fidelidade com a aliança que Ele estabelece conosco. Então, por favor, não vamos entender isso, porque tem um terceiro princípio para a gente aqui desfrutar nessa minha mensagem. Primeiro, a presença de Deus é um compromisso que Ele traz conosco. A presença de Deus tem propósito, o propósito é o reino. E esse propósito do reino gera em nós, ou deve gerar, compromisso, obediência. E o terceiro é o compromisso com os mandamentos de Deus, é a prova do nosso amor. Aqui, irmão, ó, uma espetadinha em nós. Nós não provamos o nosso amor a Deus por aquilo que cantamos. Não é aquilo que cantamos, não é aquilo que declaramos, não é a nossa declaração, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. A palavra de Deus não caminha de sentimento. O amor é prático. Deus amou o mundo que deu. Jesus amou a igreja que se entregou por ela. E se nós amamos a Deus, nós devemos guardar os seus mandamentos. É isso que ele disse, João 14, versículo 21, ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem é o que ama? Não é aquele que declara, não é aquele que canta, não é aquele que sente, é aquele que obedece, é aquele que guarda. O amor meu, irmãos, não tem como amar a Deus sem amar os preceitos de Deus, porque os preceitos de Deus estão atrelados à natureza de Deus. Eu não posso amar um e não amar o outro. Eu não posso amar um e desprezar o outro.
Não tem como eu amar a Deus e não ter obediência, se eu não guardar aquilo que é próprio da natureza dele. Então não é o nosso sentimento, e esse tempo é um tempo para nós nos questionarmos. Lembra quando Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? E ele diz: tu sabes que eu te amo. Eu falei: então apacenta as minhas ovelhas. Prova o amor que tu diz ter por mim, cuidando daquilo que eu confio a ti. Então provemos o amor que dizemos ter a Deus ao obedecermos e guardarmos os mandamentos dele. Vou repetir as palavras de Jesus: aquele que tem os meus mandamentos. O povo de Deus tem mandamentos, mas nem sempre os guarda. Israel não guardou os mandamentos, foi para o cativeiro. A igreja no período medieval também não guardou os mandamentos do Senhor. E Deus estabeleceu uma reforma. Então reparem, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E não aquele que declara. O que me ama é o que tem compromisso com os meus mandamentos. E depois ele diz: aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Deus se manifesta na vida daqueles que guardam os seus mandamentos, porque aqueles que guardam os seus mandamentos são de fato aqueles que amam. Não é declaração. De Deus não se zomba, de Deus não se engana, Deus não fica sensibilizado, Deus não é um ser emotivo que fica sensibilizado com nossas declarações, com o fundo do teclado tocando, com as emoções, com nossas declarações. A gente já viu aqui, Deus olha o coração. Aquele povo de Israel, Deus falava assim por meio dos profetas: esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Esse povo quer jejuar, mas é um jejum que não me agrada, porque enquanto eles ficam apegados aos ritos religiosos, eles esquecem dos mais desfavorecidos, esquecem do pobre, esquecem do que tem fome, não cumpre os meus mandamentos. Então, é para a gente entender individualmente, para a gente entender como igreja, o que é o Senhor do nosso lado, o que é o Senhor com o seu povo. Há uma quarta lição para nós. Se os mandamentos também são a prova do nosso amor e cuidado, como a gente já falou aqui, a gente precisa entender também que são esses mesmos mandamentos, guardados por nós, que protegem a nossa mente, o nosso interior. E é muito próprio, muito próprio falar disso nos momentos que nós estamos vivendo, porque as nossas mentes precisam estar blindadas pelos mandamentos do Senhor, pelas coisas que o Senhor Deus nos fala. Por que eu estou falando isso? O que ia guardar Israel no meio daqueles povos estranhos, povos de culturas pagãs, de adoração a outros deuses, de práticas culturais abomináveis a Deus, aquilo tudo poderia influenciar Israel, influenciar a mente do povo de Deus. A única maneira de não ser influenciado com a cultura pagã de fora é ter os mandamentos e os preceitos dele na nossa mente. E aqui a gente pode ampliar. Se você que está me ouvindo, a tua mente está tomada dos mandamentos, dos preceitos de Deus na tua vida, você também conseguirá blindar a tua mente de filosofias que te diminuem. A nossa compreensão filosófica, teológica, é aquilo que Deus diz de si mesmo na sua palavra. Eu preciso guardar a minha mente com os preceitos de Deus, do contrário eu abro lacunas na minha mente para que entram setas, entram pensamentos devastadores, entram pensamentos que vão me diminuir, que vão me derrubar. E quando eu abri a minha mente, quando eu deixei os preceitos dele de lado e abri a minha mente para todos esses conceitos, quando eu vi, a minha mente já foi tomada, o meu corpo já foi derrubado, eu já estou prostrado, porque ou eu estou prostrado num pecado obstinado, ou eu estou prostrado numa depreciação de mim mesmo, porque ao invés de ser guiado por aquilo que Deus me fala, eu abri a minha mente para ser guiado por aquilo que os outros falam, por aquilo que o mundo me diz, por aquilo que os conceitos equivocados me falam. Paulo, dizendo aos Coríntios, ele fala algo muito tremendo. Ele diz: as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus. Para quê? Olha aqui, as armas, elas são poderosas
para destruir fortalezas. Fortaleza é uma base, aquilo que se impõe. Um exército, uma nação, quando vai conquistar outra, estabelece ali uma fortaleza e domina o território. Aqui ele está falando de fortalezas na mente, que estão fincadas na mente. É Paulo aos Coríntios. Lembra que os coríntios viviam numa cidade da Grécia tomada de paganismo, de imoralidade e de conceitos filosóficos totalmente contrários aos preceitos do reino de Deus. E Paulo está dizendo, as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E como que essas armas destroem fortalezas? Anulando sofismas. O que são sofismas, meus irmãos? São pensamentos vindos de realidades que se impõem sobre nós como se fossem verdades, mas são falsos. São coisas aparentemente verdadeiras, mas que no fundo são falsos. Quando você deixa a tua mente ser bombardeada por esses sofismas, vai construir uma fortaleza, e uma fortaleza é mais difícil de ser derrubada. Só as armas da nossa milícia é capaz de derrubar. Às vezes, a fortaleza na mente, vinda de vários sofismas que nós vamos guardando na nossa mente, e ao invés de nos apegarmos àquilo que Deus falou, nós estamos nos apegando aos sofismas que vão entrando na nossa mente, nós vamos fragilizando a nossa alma. Como é que Paulo continua esse texto? Ele diz que elas são poderosas para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e anulando toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E depois disso ele diz, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, não tem como dizer que amamos a Deus, que servimos a Deus, se os nossos pensamentos não são levados à obediência dele. Nesse tempo de quarentena, eu estou aqui dizendo para você, por meio da palavra, esse que ficou 40 dias com seus discípulos, transmitindo mandamentos, esses mandamentos dentro de nós, é o que iria proteger a mente daqueles apóstolos para eles encararem o Império Romano, encararem um mundo filosófico, greco-romano, cheio de filosofia grega, cheio de política romana. Aqueles discípulos iam ter que entrar ali, desbravar aquela cosmovisão totalmente contrária do reino de Deus, o que ia dar segurança a esses discípulos no meio de cosmovisões tão diferentes do reino de Deus. Era ter a mente obediente a Cristo. É ter dentro de si valores do reino de Deus que iam dirigir suas vidas. Mas há uma quinta verdade que eu queria partilhar também com vocês. Os mandamentos do Senhor, essa lição é preciosa. Os mandamentos do Senhor, quando são priorizados por nós, eles também são a fonte do nosso suprimento. Irmãos, a verdade bíblica, ela não pode ser só admirada por nós. A gente tem que entender a Escritura como a verdade de Deus a ser seguida. Quando Jesus fala, por exemplo, em Mateus, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, lembra aqui para vocês, esse contexto da fala de Jesus é uma lição para que nos protejamos da ansiedade. Que o texto começa assim, não andeis ansiosos. E aqui a preciosidade desse texto, que está em relação aos mandamentos dele dentro de nós, ele vai dizer, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, diz Jesus aos seus discípulos, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. É isso que está acontecendo hoje? Preocupado com aquilo que ainda não é realidade? Se continuar assim, não vou pagar minha conta mês que vem, não vou fazer aquilo mês que vem. Deus não tem te sustentado até hoje. Não é Ele que guarda a tua vida. Não é Ele que guarda a sua igreja. Não está provado nesse tempo de quarentena que não é o nosso braço, não é a nossa força. Então os mandamentos do Senhor, quando eles são prioridade, quando o reino de Deus é prioridade, eu tenho nesse reino a fonte do suprimento.
Daí vem a ideia de ser embaixador. O embaixador de um reino é sustentado por o reino que ele representa. Nós, como embaixadores do reino, devemos buscar esse reino, priorizar esse reino e entender que desse reino vem a fonte que nos supre. Então, continuando no texto, ele diz: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. E aqui, irmãos, ele faz uma comparação que é para você e eu agora parar e pensar. Ele diz: os gentios é que procuram todas essas coisas. O que ele está dizendo assim? Se vocês se comportam assim, vocês estão se comportando como aqueles que não conhecem a Deus, que eram gentios. Vocês estão se comportando como aqueles que não conhecem o reino que vocês defendem. Esse é o ponto importante. Por isso ele diz: os gentios é que procuram todas essas coisas. E depois ele faz aqui o contraste. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Você tem consciência disso? Salmo 127, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. Prioridade. Jesus passou lá dando mandamentos para ele. Estava preparando aqueles discípulos para encarar o maior de todos os desafios. E aqui nesse ponto eu prefiro me deter ainda aqui, porque ele diz: os gentios que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, e aqui ele fecha a sentença. Busquem, pois, busquem então, aprendam por favor, busquem o reino de Deus, a justiça do reino, em primeiro lugar, com fé, com confiança, com segurança, porque todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. A priorização do reino é também a fonte do nosso suprimento. Talvez você não teria parado para pensar nisso ainda, né? Mas há uma sexta e última lição para todos nós aqui. Os mandamentos do reino de Deus não são só para eu admirar, também não são somente para eu cumpri-los, honrá-los, obedecê-los. Os mandamentos do Senhor também são para ser proclamados, transmitidos a outros. Por isso que ele está dando aqueles mandamentos para os seus discípulos, dizendo: fiquem em Jerusalém, vocês vão ser revestidos pelo Espírito Santo e depois vocês vão sair para anunciar isso. Aqui é um ponto importante, porque Jesus, depois de ressuscitado, se aproximou deles e disse: ide, façam discípulos. O que é fazer discípulo? Fazer seguidores dele. O que Jesus está fazendo nesses 40 dias com ele? Preparando seus seguidores. O que esses seguidores deveriam fazer? Preparar outros seguidores. Eles deveriam seguir a Jesus e ensinar outros a seguirem a Jesus. Como seguir a Jesus? Seguir a Jesus porque admira ele? Não, seguir a Jesus por conta dos mandamentos que ele transmitiu e das coisas que ele ensinou acerca do reino de Deus que ele trouxe, que ele traz. E desde o início do seu ministério ele diz: arrependei-vos, porque chegou o reino. Quando ele se aproxima dos seus discípulos ressuscitado, ele diz: ide, façam discípulos de todas as nações. E ele diz como? Primeiro, batizando. O que é isso? Mergulhando. Aonde? No Pai, no Filho e do Espírito Santo. E depois, ensinando. Aquele que mergulha em Deus deve ser ensinado por Deus. Então, os mandamentos devem ser também para serem transmitidos. Façam discípulos de todas as nações, ensinando a guardar e não a admirar, e não a conhecer, ensinando-os a guardar. Guardar o quê? Todas as coisas que vos tenho ordenado e não sugerido. Ordenado. Irmãos, essas lições são princípios de vida para nós. O cristianismo autêntico vai entender isso. Entender que Jesus está no meio de nós, não para fazer a nossa vontade. Que o fato dele vir trazer o reino de Deus tem que gerar em nós compromisso. Que a nossa segurança não está em ele estar conosco. A nossa segurança está em nós obedecermos o que ele prescreveu para nós. Nossa segurança está em cumprir a aliança. Entender que
Não adianta dizer que nós o amamos. É preciso que guardemos os seus mandamentos, porque isso é a prova de que nós o amamos. Precisamos blindar a nossa mente para que os mandamentos do Senhor protejam a nossa mente de sofismas, de ataques, de cosmovisões diferentes, para que não professemos o nome do Senhor, mas vivamos de acordo com outros conceitos. Os mandamentos do Senhor devem ser a nossa prioridade. Buscar o reino dele em primeiro lugar, entender que tudo que necessitamos e crer que ele supre. E por último, nós precisamos entender que os mandamentos não é para nós admirarmos e cumprirmos só, é para anunciarmos. Ou seja, a igreja tem a resposta, irmãos. A igreja tem a resposta para o sofrimento do mundo, para o buraco existencial que há no mundo. A igreja tem resposta. Dito isso, a gente precisa então de algumas aplicações para as nossas vidas. De acordo com o que a gente pregou aqui, do que eu falei para vocês, nós entendemos que o Senhor no nosso meio tem um propósito. O Senhor não está no nosso meio para a gente fazer dele aquilo que a gente quer. Entenda isso. O Senhor não está no nosso meio para você dar ordem a ele. O Senhor não está no nosso meio para apresentar suas vontades para ele. O Senhor está no nosso meio para apresentar sua vontade para nós, para nos chamar para viver de acordo com aquilo que ele estabeleceu. O Senhor está no nosso meio para que o reino dele seja estabelecido e que nós sejamos representantes desse reino. Entenda uma segunda aplicação. Guarde os mandamentos. É no guardar os mandamentos que está a nossa segurança. Se nós não blindarmos nossa mente com os mandamentos, nós vamos ser um terreno aberto para tudo quanto é tipo de sofisma. Talvez muitos hoje estão agasalhando, abrigando sofisma no coração, dizendo: eu sou fraco, eu não nasci para ser feliz, eu não nasci para ser realizado, eu nasci para sofrer, eu nasci para ir, Deus não está comigo, a minha vida é só... Isso é sofisma. Ao invés disso, blinda a tua mente com mandamentos do Senhor, com preceitos do Senhor, mandamento da graça, ama teu irmão, mandamento da graça, regozije-se sempre. Terceira aplicação, proteja a tua mente, guarda a tua mente, para que os sofismas não venham tomar conta, e para que você não acabe desenvolvendo uma personalidade que não é tua. Desenvolver algo que não é você. Entenda quem você é de acordo com a criação e de acordo com a redenção. Se você não entender quem você é de acordo com a redenção, da criação e da redenção, o teu olhar para você vai ser o olhar da queda. E só os mandamentos do Senhor que podem nos blindar disso. Uma quarta aplicação. Olha para a tua vida. Olhemos para as nossas vidas e vamos perguntar com muita honestidade: é o reino de Deus que está em primeiro lugar? É a justiça do reino que está em primeiro lugar? Será que temos confiado nisso? Será que cremos nisso? Quando o reino está em primeiro lugar, o que nós precisamos nos são acrescentados? Deus não vai acrescentar o que nós queremos. Deus vai acrescentar o que nós necessitamos. Guarda isso no teu coração. E por último, essa pandemia vai acabar, esse medo vai passar, nós vamos voltar, e a gente tem que perguntar para nós mesmos: os mandamentos do Senhor, seus preceitos, sua ordem, será que nós estamos anunciando a outro? Será que os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos parentes, nossos colegas de trabalho, ao caminharem conosco, conseguem ouvir e ver em nós os valores do reino de Deus em nossas vidas? As pessoas que andam contigo no dia a dia, o que eles veem sair da tua boca, tua fonte de pensamento? São os valores do reino de Deus. Você está transmitindo isso para os outros. O mundo precisa da igreja. Irmãos, muitas coisas para a gente falar ainda nesse texto, nos próximos domingos, mas fiquemos com isso. O Senhor está no nosso meio, entenda, não é para fazer a tua vontade. O Senhor deu mandamentos, entenda, é para que nós possamos observá-los. Nós dizemos que amamos o Senhor, a prova disso é se guardarmos seus mandamentos. Se queremos estar protegidos de todos os perigos desse mundo, que os mandamentos possam guardar nossa mente. Se queremos de fato entender que teremos toda a fonte de suprimento, coloque o reino em primeiro lugar na tua vida. E se você quer de fato ser um embaixador do reino de Deus,
anuncie os valores que Ele nos ensinou para outros. Vamos orar? Bendito Deus, a Ti louvamos, engrandecemos o Teu nome, Te agradecemos pela Tua palavra, Te agradecemos pela riqueza desse texto, pela amplitude dessas verdades em nossas vidas. Como filhos Teus e discípulos do Teu Filho, e dependentes do Teu Espírito, nós não temos dificuldade de declarar: Senhor, precisamos do Teu Espírito para viver isso que nós acabamos de ouvir. Porque somos pecadores e não há em nós a inclinação para isso. Somente o Teu Espírito. Guia a nossa mente por essas verdades, Senhor. Nesses momentos tão difíceis que a Tua igreja está experimentando algo que nunca experimentou antes, lidar com os obstáculos que a vida nos impõe sem poder sair. Que nesse tempo, Senhor, Tu venhas de fato falar à Tua igreja, confrontar a Tua igreja, e que nós possamos olhar para nós e perguntar para nós mesmos: aquilo que cremos é o que está dirigindo a nossa vida? Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Leva-nos para o centro do Teu querer. Cura as nossas ansiedades, nossas doenças. Tenha misericórdia e perdoa as nossas negligências. Perdoa as nossas declarações de amor, Senhor, desacompanhadas da obediência aos Teus mandamentos. Perdoa-nos, Senhor, se porventura aquilo que está sendo abrigado na nossa mente não são os Teus preceitos, e sim os próprios conceitos que absorvemos de um mundo caído. Perdoa-nos. Perdoa-nos se temos ido a Ti para colocar as nossas coisas em primeiro lugar, e por isso vivemos sempre ansiosos por aquilo que temos que comer, beber ou vestir. Perdoa-nos se estamos invertendo os valores. Perdoa-nos, Senhor, se são as nossas coisas em primeiro lugar. Perdoa-nos se temos chamado a Ti para buscar as nossas coisas em primeiro lugar, quando nós deveríamos buscar as Tuas em primeiro. Ensina-nos a viver, dai-nos sabedoria. Perdoa-nos se porventura temos nos calado diante de um mundo caído, nos calado com relação aos Teus preceitos, Seus valores, aquilo que Tu tanto nos falaste. Louvamos o Teu nome, porque durante 40 dias, Jesus não estava fazendo brincadeira com seus discípulos e só desfrutando de momentos de lazer. Até os momentos de lazer do Teu Filho tinham um propósito: o Teu reino, Teus valores, Teus mandamentos. Seja conosco, Senhor. Dá-nos força para passar os dias que ainda temos que passar, confinados dentro das nossas casas. Mas que Tu venha nos encher com Tua palavra. Senhor, Tu não tiras o Teu povo de um cativeiro enquanto Tu não cumpres o propósito dele no seu povo. Então, ensina-nos para que possamos sair desse tempo e nunca mais sermos aquilo que éramos. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.